Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Muito prazer, meu nome é Marcelo Sodré. Faço parte do Centro Espírita Jorge Olímpio. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite de festa para o nosso grupo, para o nosso Centro Espírita SESFAM. A quem desde já desejo meus parabéns pela passagem, dos seus 62 anos de fundação. Gente, isso é uma história, isso é uma vida. Imagina a quantidade de trabalhos, imagine a quantidade de casos, imagine a quantidade de atendimentos que vocês já devem ter feito. Imagina a aposta que a espiritualidade faz em vocês. Porque com certeza chegar a 62 anos de vida, com certeza a espiritualidade aposta bastante em vocês. Então a vocês eu desejo de coração meus fraternos sentimentos, toda a paz, todo o amor e que esse trabalho perdure por mais 60 e tantos anos, né? Hoje em dia cada porta, cada centro espírita aberto com certeza é um ponto de luz, é um ponto de equilíbrio, é um ponto de paz para tantos e tantos quantos necessitam, não é? Com certeza. O centro espírita ele cumpre o seu papel quando ele acalenta, quando ele acolhe, quando ele ajuda, quando ele propõe caminhos, instrui, ilumina consciências. É isso mesmo? Então que o Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo, nos abençoando nessa jornada, nessa trajetória e que ela seja muito longa. Hoje eu recebi esse maravilhoso convite da casa para estar com vocês hoje comemorando com a temática da noite de hoje. Antes nós vamos fazer a nossa prece, nós vamos fazer a nossa oração e em seguida nós vamos conversar sobre um tema extremamente atual, mas extremamente relevante, que é a família em tempos de distanciamento social. A família em tempos de distanciamento social. Vamos discutir sobre isso hoje. Porém, antes, vamos fazer a nossa prece, mesmo que de longe, mas nós vamos agora, nesse momento, fazer a nossa prece. Pedir à espiritualidade que nos envolva, que nos abençoe, que nos dê a paz necessária para que nós possamos conduzir o trabalho desta noite, iniciar nessa segunda-feira já com esse projeto de aniversário do nosso lar. Mestre Jesus nos inspira, nos instrui, ilumina, Senhor, a todos os espíritos amigos que fazem parte do Centro Espírita Sagrada Família, que todos, Senhor, possam ser envolvidos nesse instante, um sinal de alegria por esta data festiva, por esta data magna. Mestre Jesus, conduz nosso trabalho desta noite com votos de sinceros, de muita paz e muita harmonia. Que assim seja, Senhor. Bom, meus irmãos, nossa família em tempo de distanciamento social. Até bem pouco tempo a gente nem imaginava que pudéssemos viver momentos como esse que nós estamos vivendo. Porque até ontem nós vivíamos bem tranquilamente, né? Tínhamos nossas rotinas, trabalho, casa, escola, faculdade. Nós tínhamos uma vida muito voltada, muito corrida para fora. Para fora que eu digo é para fora do nosso lar. Nós tínhamos essa vida corrida e nós justificávamos que era necessário tudo isso. Nós encontrávamos, na realidade, né, certezas para viver tudo aquilo. E aí veio a pandemia, aí veio o Covid-19. E precisamos mudar toda a nossa rotina. Mudar tudo que nós já fazíamos. Já estávamos habituados a acordar às 6 da manhã, às 5 da manhã, para ir para o trabalho, voltar à faculdade, subir, descer. Mas o coronavírus fez uma situação inversa, nos obrigando a ficar em casa. Confesso que muitas vezes até nós já tínhamos esquecido, hein? Muitos momentos até depois de vivenciar tanto tempo já em casa, a gente até se diz assim, rapaz, como era que eu vivia aquela vida? Eu mesmo passo por isso, eu mesmo me pergunto isso. Como era que, né, aquela vida corrida, aquela agitação toda e tal. Hoje nós descobrimos o home office, ou seja, né, trabalho em casa.
Até bem pouco tempo a gente nem imaginava que isso pudesse existir. Não, eu preciso estar lá, preciso estar no trabalho, preciso estar na faculdade todos os dias e aprendemos a ter aula online. Ou seja, estamos nos adaptando ao novo, estamos nos adaptando à nova realidade. É isso que nos faz seres humanos, essa capacidade de adaptação, essa capacidade de refazer, né, propriamente dito, os nossos caminhos em benefícios, né, em benefícios próprios. Então isso nos faz, essa é a arte, né, de sermos seres humanos. A gente consegue reconstruir. Mas é importante que a gente faça um estudo, um apanhado, um acompanhamento dessas mudanças em nossas vidas. Não é isso mesmo? O isolamento social, antigamente nós abraçávamos, né? Nós temos esse prazer em abraçar, pegar na mão, e hoje em dia não, hoje em dia a gente fala de longe, às vezes bate o braço. São formas que nós criamos. Mas isso mudou. E o que é que isso tem feito? Como é que eu tenho reagido a tudo isso? Acabaram-se o toque de mão, né? Acabou sim, parou, diminuiu o toque de mão. Mas o pensamento positivo quanto a tudo isso? E a revolução que isso tem criado, né, no nosso dia a dia. É importante que se reveja isso, é importante que a gente discuta isso. É muito importante. Hoje em dia, nós vivemos, né, passamos a maior parte do nosso tempo, né, entre família. E essa família, como é que tá? Será que a gente já começou a pensar como é que eu estou lidando com isso? Assistimos relatos de pessoas dizer, inclusive eu vejo muito isso. Inclusive dias atrás eu estava conversando com uma pediatra que me dizia assim, Marcelo, diminuíram as consultas, né? As consultas diminuem. E se deve aos pais agora estarem em casa. Os filhos estão se alimentando melhor, os filhos estão sendo mais bem cuidados. Isso diminui a necessidade de vir ao médico. Se nós lembrarmos, né, vivenciamos hoje uma doutrina de libertação, espiritismo, uma doutrina de libertação. E aprendemos a acreditar em um Deus justo, soberanamente justo e bom. Se pensarmos por esse caminho, por esse viés da justiça de Deus, da bondade de Deus, vamos entender, ou talvez não, até não entendamos, mas vamos aceitar que tudo que está acontecendo hoje tem um porquê, tem uma necessidade, tem um porquê. Se nós confiarmos em Deus, como com certeza confiamos, nós sabemos que tudo está dentro de um plano. Tudo está dentro de um plano. Se está dentro de um plano e eu confio em Deus, então eu estou neste plano de Deus. E o que é que eu tenho feito então para ajudar? Qual seria o meu papel nesse momento? Veja só. Há dias atrás, eu vou contar uma história bem pessoal, já que o tema nos remete a situações muito pessoais. Tenho certeza que muitos de vocês estão pensando aí, né, quais foram as mudanças ocorridas na vida de cada um. Eu vou contar uma muito pessoal. Há bem pouco tempo eu tive, né, a Covid-19. Então eu precisei me isolar socialmente. Entrar em quarentena, né, que é diferente do isolamento social. Eu entrei em quarentena, então eu já não ia mais para o trabalho, então eu já me tranquei, né, mais no quarto e tal e tal. Minha esposa saindo para trabalhar todos os dias, então eu terminei ficando sozinho. E um dia, olha que engraçado, e um dia eu estava na sala e percebi o sol começou a me incomodar, porque eu estava no sofá e o sol começou a me incomodar. Então eu fechei a cortina, né? Fechei a cortina e voltei pro sofá. E de repente o sol continuou a me incomodar. E aí eu fui olhar. Pela primeira vez eu percebi o sol se pôr da minha casa. Eu tomei até um susto. Da minha casa eu consigo ver o sol se pôr. Nunca soube disso. E aí fui pra laje. E da laje eu consegui ver a beleza do sol se pôr. Nunca tinha visto isso na minha vida. Nunca tinha me dado esse direito de perceber o sol se pôr. E fiquei imaginando, digo, meu Deus,
A pandemia, né, o coronavírus, me fez prestar atenção em coisas que eu não tinha visto ainda. Assim, continuando, eu no quarto, aqui agora onde eu estou, por sinal, fazendo os trabalhos, né, que eu comecei a trabalhar em home office e tal, então daqui eu fazendo as coisas, e de repente o passarinho, olha que engraçado, o passarinho entrou pela porta, veio até a cozinha e eu olhando ele. Ele me olhou, continuou na cozinha. Terminou de olhar tudo que ele queria olhar e depois ele voou e saiu. Eu disse, meu Deus, o passarinho entrou na minha casa. O passarinho veio me dar boa tarde. Coisas, detalhes simples do nosso dia a dia que eu nunca tinha me dado conta. E olha que eu já moro nessa casa há bastante tempo e nunca tinha percebido. Então eu termino agradecendo a Deus. Digo, Senhor, obrigado. Obrigado por me proporcionar entender que existe vida, né? Dentro da pandemia existe vida, sim, e que eu preciso dar valor a coisas que existem, né? E que eu, de repente, não dava valor por conta de trabalho, faculdade e tal. Não que não seja importante, logicamente que tudo isso é muito importante. Mas tudo isso também que eu percebi agora, também torna-se muito importante. Eu digo isso também com relação ao nosso convívio social, ao nosso convívio com os nossos amigos, ao nosso convívio com esposa, filho, que está aqui no clã, né? Todo mundo junto aqui na mesma casa, que muitas vezes a gente não conhece as dores, muitas vezes a gente não conhece o que passa, o que sente. Vivemos uma vida tão corrida que a gente não se dá conta dessas coisas. Não se dá conta dessas coisas. Eu tenho ouvido também, ouvi na realidade de um grande amigo também, a questão de saber dele dizer assim, rapaz, o tempero da comida da minha mulher é a coisa mais maravilhosa que existe na face da terra. Significa dizer que há muito tempo eles não almoçam em casa. Há muito tempo eles não almoçam em casa. Isso você sente, né, a diferença. Ele sentiu a diferença por conta disso. Eu almoço em casa todos os dias. Então, assim, ele sentiu essa diferença. O que é bom. A gente começa a dar valor a coisas que antes a gente não dava. E essa convivência familiar, como é que tá? Será que voltarmos a fazer esse caminho inverso, né? De voltar todos para dentro de casa, será que não seria esse um dos objetivos? Melhorar essa convivência social? O Espiritismo nos diz que é na família, no clã familiar, onde estão, muitas vezes, grandes inimigos. Não são todas as famílias, mas em muitos casos sim. E qual seria o sentido, qual é o sentido da reencarnação? Não é este processo de perdão que muitas vezes precisa existir dentro da família? Não é isso mesmo? Então será que esse processo, né, de distanciamento social, ou seja, de retorno para o lar, será que não é esse um dos objetivos? Refazer esses caminhos? E como é que a gente refaz esses caminhos? Nesses momentos de estarmos juntos, discutirmos coisas salutares, conhecer melhor o outro, filhos conhecerem seus pais, pais conhecerem seus filhos. Há quanto tempo a gente não brinca com aquela criança que está em casa, porque muitas vezes passou o dia todo com a babá, de noite a gente já chega, já cansado. Eu ainda não tenho um filho pequeno ainda, mas já chega cansado, então já não tem mais tempo para brincar e a criança reclama esse aconchego do pai e da mãe, mas muitas vezes está tão cansado que não percebe. Será que não seria essa a hora? Será que esse distanciamento social não veio para que a gente pudesse refazer tudo isso e encontrar prazer nessas mínimas coisas? É num sorriso, é num abraço, é num livro, é numa conversa, é num discordar. Não discordar, claro que sim, não discordar, porque não somos obrigados, né, a concordar. Somos família, mas cada qual é uma individualidade. Então nós discordamos, mas a arte de discordar, ela é muito positiva. Quando a gente discorda, dando ao outro o direito de discordar, de pensar diferente. Processo de aceitação. Aceitar o outro como ele é, pensar, aceitar as decisões do outro. É algo muito importante. Com certeza é algo muito importante. Que esse distanciamento social tem feito.
Na realidade, o distanciamento, né, social, talvez, é uma ideia minha, ele venha com este objetivo de transformação desse lado, dessa convivência. O que é de grande valia para todos nós espíritos? É de grande valia. Com certeza é de grande valia. Quando nós repensamos, quando nós aceitamos, damos o direito ao outro de conhecer o outro. Há quanto tempo? Quanto tempo? Faz um cálculo aí. Há quanto tempo já tem que a gente não passa tanto tempo junto com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso filho, seja lá quem for, quem conviva, né, com a gente nesse clã, nesse ambiente físico, seja lá quem for, esses irmãos. Que muitas vezes dentro desse lar, não tem só pai, mãe e filho, tem o primo, tem o, enfim, né, você termina juntando todos ali. Será que não é hora de encontrar prazer nessas relações? O happy hour no final da tarde, os amigos da faculdade, tudo isso é muito prazeroso, sem dúvida nenhuma. Mas aproveitar esse momento agora em família, reconstruir esses laços, será que não seria um dos objetivos dessa pandemia, dessa obrigatoriedade de convivermos novamente no lar? São coisas a se pensar. Hoje, esse bate-papo que nós estamos tendo é mais uma forma de pensarmos, né? De levantar possibilidades, de pensar diferente. E esse é um dos objetivos. Esse é um dos objetivos. Esses dias em que eu passei, aí é novamente minha experiência, esses dias em que eu descobri essas pequenas coisas, foi bem legal que eu pude dizer assim, rapaz, é diferente. É diferente. E olha que eu tenho uma vida bastante agitada, bastante agitada mesmo. Mas esses dias em casa foram 14 dias, né? 15 dias em casa. Praticamente sozinho, minha esposa sempre à noite em casa, mas durante os dias sozinho. Mas eu tentei encontrar prazer nisso. Eu disse, não, eu estou tendo um encontro comigo mesmo, né? Literariamente falando. Assim, de uma forma bem literal. Eu tive um encontro comigo mesmo. E isso é legal. Você se encantar por você mesmo, descobrir essa companhia que é você mesmo, escutar suas ideias, escutar seu próprio pensamento. Isso é bom. Nós não temos esse hábito. E isso é bom. Conhecer a si próprio. Maravilhoso isso. Nós não temos esse hábito. Nós não temos esse hábito. Nós temos hábitos diferentes. Nós temos hábitos de conversar com o outro, conversar com o próximo, brigar com o outro, enfim, nós temos esses hábitos. Mas quando o assunto é nós mesmos, fazer aquela viagem interior, conhece-se a si mesmo, nós não temos muito esse hábito. E quando fazemos, muitas vezes nós nos assustamos com isso. E esses momentos de distanciamento social pode ser muito importante para isso. Para nós fazermos essa viagem, descobrir esse eu, né? Esse eu íntimo. Às vezes descobrir dores que estão lá dentro gritando, mas que a gente camufla com uma saída, com um amigo, com uma festinha. Não é isso mesmo? Não são formas que nós temos de maquiar. Nós temos sempre isso. Geralmente nós temos uma tendência muito grande a maquiar as nossas dores. Temos sim. Essa capacidade de dizer assim, não, depois eu penso sobre isso. Não, depois eu resolvo isso aqui. Mas agora é um momento propício a isso. Descobrir-se, pensar em si próprio, vivenciar você, encontrar prazer na sua própria companhia. É ou não é algo importante? Que há muito tempo que não fazemos. Há muito tempo não fazemos. Nós vivenciamos uma doutrina que ela é evolucionista, né? Pensamos sempre no processo evolutivo. A doutrina nos propõe isso, a pensar nesse processo, a pensar dentro de uma linha de progresso. A pandemia vai passar, temos certeza disso que a pandemia vai passar. Com fé em Jesus, a pandemia vai passar. Abra um parêntese nesse momento e peço a Deus e peço a espiritualidade
por todos os irmãos e amigos que partiram, né, já por conta dessa doença. Ontem completamos 100 mil mortos, né, mais ou menos isso que eu vi sobre isso. Peço a Deus por todos esses que partiram. E, com certeza, por todas as famílias enlutadas. Mas eu tenho certeza que isso vai passar. Com fé em Jesus isso vai passar. Com fé na espiritualidade isso vai passar. Mas como ficaremos nós após passar isso? Será que voltaremos a como vivíamos antes? Será? Será que não seria a hora de pensar diferente? Será que quando esse novo, né? Porque será uma nova realidade. Será uma nova realidade. Muitas coisas mudarão. Formas de pensar, formas de agir, com certeza mudarão. Isso é que vai ficar de positivo. Precisamos encontrar, em meio a toda essa situação, algo positivo. E nós vamos levar isso para frente. Eu espero muito, muito, muito que a gente tire deste momento de pandemia dentro da nossa família esse processo de construção familiar. E que isso seja muito válido para todos nós. Nós construirmos ou reconstruirmos este processo de convivência. Esse processo de convivência. Encontrar prazer em estar com os amigos, com os parentes. Encontrar prazer em estar com o filho, com o pai, com a mãe. Hoje é dia dos pais, hoje é domingo. E aí o Face, o Instagram, nós temos essa vida, né, social, é Face, é Instagram e tal. Lá você vê aquelas fotos, aquelas pessoas reverenciar, né, os seus pais, o que é muito louvável. Pelo menos, graças a Deus, quando a gente reconhece a importância do outro, significa que nós estamos crescendo. Um dos sinais do nosso crescimento espiritual é o reconhecimento. É um dos sinais do nosso crescimento espiritual. Então, quando a gente vê muitos filhos reconhecendo o papel importantíssimo que seus pais têm nas suas vidas, isso é muito positivo, isso é muito legal. Mas esse processo, né, de retorno ao lar, vamos dizer assim, esse processo de entrosamento da família, eu espero muito que este processo sirva de construção para momentos como esse. Dia dos pais, dia das mães. Mas que esses pais e que essas mães realmente sejam reverenciados dentro deste processo de amadurecimento íntimo, de amadurecimento dessa relação. Entender o outro seja esse pai, mãe, filho, seja lá quem for. Eu acho que isso é o principal deste momento. Com certeza, outras lições nós vamos tirar desse momento de distanciamento, desses momentos de distanciamento social. Com certeza, outras lições tiraremos. Mas essa será uma das principais. Esse processo de construção familiar, de reeducação familiar. Com certeza, um desses pilares que vai existir a partir desse processo da Covid-19 é isso. Porque nós precisaremos conviver mais próximos, precisaremos conviver mais com o outro, e nós vamos precisar aprender a respeitar o espaço do outro. Não é isso mesmo? O respeito, a lealdade, o amor, todos esses sentimentos que nós temos, com certeza nós temos, mas eles vão sair, com fé em Jesus, vai sair desse processo de Covid-19 mais robusto, mais vivo entre nós. Muito nós já vimos nesse período a caridade existir. A caridade existindo, muitas pessoas preocupadas com as outras. Você vê pessoas buscar ajudar outras pessoas, sensibilizar-se com a dor do outro. Sensibilizar-se. Isso é algo muito positivo. Porque uma vez a consciência é despertada, ela não volta mais, sabe? Ela não volta mais atrás. Ela pode até deixar de fazer, mas ela já sabe qual é o caminho. Ela já sabe qual é o caminho.
Esses processos, né, nos momentos de dor, onde a gente percebe, às vezes, o crescimento do indivíduo. E nesse processo de dor causado agora pela pandemia, temos percebido que as pessoas têm se tornado, têm buscado ser mais altruísta, mais, mais gentil, mais alegre. Porque nós temos buscado ser alegres, nós temos tentado encontrar alegria nesses momentos de dor. Temos sim. Você vê as lives aí acontecendo, você vê os aniversários virtuais acontecendo. Isso tudo é uma forma de se manter vivo no novo, nessa nova realidade. É uma forma. É o nosso processo de sermos humanos que faz com que a gente vá buscando, né, essas possibilidades de novas adaptações. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso vai nos fazendo crescer um pouco mais. Vai nos unindo. Porque a necessidade do contato com o outro, né, faz com que a gente faça essas lives, esses acontecimentos. Porque a gente tem necessidade do outro em nossas vidas. É a partir do contato com o outro que a gente cresce. Não é isso mesmo? É a partir do contato com o outro. Mesmo que aquele outro seja aquele outro que nos cause apurrinhação, né? Aborrecimento, vamos dizer assim. É neste contato que a gente cresce. Eu preciso desse outro para crescer, para me mostrar. Porque muitas vezes até no aborrecimento a gente cresce. A gente se descobre. A gente descobre que aquela situação me aborrece. Se me aborrece, a partir de hoje eu vou começar a tentar de todas as formas não passar mais por esta situação. Que é isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento. E talvez momentos como esse que nós estamos vivendo agora sirva para isso. Nós precisamos encontrar prazer, nós precisamos encontrar felicidade nestes momentos. Não é encontrar felicidade na situação. Não, porque ninguém fica feliz na situação. Não é isso que nós estamos vivendo. Ninguém fica feliz em saber que já morreram 100 mil pessoas. Ou seja, que existem 100 mil famílias chorando. Ninguém encontra felicidade nisso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu digo assim, se nós já estamos vivendo a situação, então nós precisamos encontrar de alguma forma algo que nos faça feliz. Porque senão, o que é que eu vou fazer? Infelizmente, eu vou entrar no processo depressivo. O que não ajuda em nada este momento. Não vai ajudar em nada este momento. Eu trabalho na área da saúde. E eu sei a importância que se tem, no processo de cura, o bem-estar da pessoa, a felicidade da pessoa, a alegria da pessoa. Tem papel fundamental no seu processo de cura. Neste momento, nós estamos buscando a cura da Covid-19, claro, com fé em Jesus vai chegar, vamos pensar positivo, todo mundo é agora pensando positivo, porque vai chegar, mas nós precisamos também encontrar o nosso processo de cura. Precisamos encontrar o nosso processo de cura para que a gente não adoeça. E um dos melhores remédios que se existe para as nossas dores íntimas, com certeza é a alegria. Então a gente vai fazendo coisas que nos façam feliz. Como um bom livro, um bom filme, uma boa conversa com o pai, com a mãe, com o irmão, enfim. Uma boa conversa, uma boa companhia. Tudo isso vai colocando tijolinhos, né, vamos dizer assim, na nossa felicidade diária. E isso vai fazendo com que a gente cresça um pouco mais. Isso vai fazendo com que a gente cresça um pouco mais, e a cada dia mais, cada dia um pouquinho mais. O que é muito importante. O que é muito importante. Nesses dias que eu estive, né, nessa quarentena, eu encontrei felicidades em coisas que eu nunca tinha percebido. Nunca tinha percebido, nunca tinha parado para perceber isso. Na minha vida corrida, no corre-corre, trabalho, cara, enfim, essas coisas todas. A gente termina perdendo de encontrar o prazer nas coisas simples. Que nem se paga, viu, por sinal, para ter. Nem se paga para ter. Nem paga.
Muitas vezes a gente pensa que vai encontrar prazer só naquelas coisas que são pagas, né? Às vezes a gente tem isso também. Muitas vezes está nas coisas mais simples. Precisamos sim. E é o que eu desde que me foi dado esse presente, né, de falar hoje, no dia de hoje com vocês, esse bate-papo sobre esse tema, não tem um texto propriamente dito, mas temos o tema, não temos um texto. Então foi dito que a gente podia falar livremente, até porque é um tema que é muito novo para todos nós. Com certeza é muito novo. Ainda não se existe uma grande vivência com relação a isso, porque começou outro dia desse e com certeza é um momento muito diferente de tudo que nós já vivemos até hoje. Mas que é de extrema importância discutirmos sobre esse distanciamento social, porém, essa junção, né, vamos dizer assim, desses indivíduos que formam essa família e mutuamente se completa. Mutuamente se completa. O que é muito importante, extremamente importante. O papel que cada um representa na família, o papel que cada um tem diante das situações da família. Tanta coisa importante que a gente precisava prestar atenção. E que queira ou não queira, agora a gente presta porque somos obrigados a prestar atenção nessas coisas. O que, de certa forma, é muito bom. Meus irmãos, eu peço a Deus, pelos 62 anos do CESFAM, peço a Deus que mais e mais e mais 60 e tantos anos aconteçam, com fé em Jesus. Tenho certeza que em breve nos encontraremos pessoalmente, bem em breve, estaremos juntos novamente. Fico muito feliz com a oportunidade de estarmos juntos, porém distantes, né? Mas não deixa de ser juntos. Desejo a todos que esse momento tão delicado que estamos passando deixe profundas marcas felizes de autoconhecimento em nossas vidas. Porque esse é o momento mais preciso que nós temos agora. Precioso, desculpe. Esse é um momento muito precioso que nós temos agora. É uma oportunidade preciosa que nós temos de descobrirmos, sermos descobertos e concretizar sonhos, concretizar sentimentos com todos aqueles que nos cercam. Com certeza. Encantamentos. Meu Deus, meu filho pensa assim. Meu Deus, minha esposa pensa assim. Minha mãe pensa assim. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. E a gente vai se encantando com aqueles que estão ao nosso redor. Eu desejo para todos este processo de concretização desse sentimento familiar. E que Deus possa, hoje e sempre, nos envolver. Peço a Deus que tome conta de todos nós. Com fé em Jesus, esse momento vai passar. Pensamento positivo sempre vai passar. Bem em breve, com fé em Deus, vai passar. Nós vamos viver uma nova realidade, né? Uma realidade diferente de tudo aquilo que a gente vem vivendo atualmente. Tenho certeza que a gente vai ser um pouco diferente, mas que com certeza serão dias melhores. Que Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Muita paz para todos.